O IPA-TV desta semana vai tratar de um tema muito importante, Outubro Rosa. E ninguém mais importante do que a psicóloga clínica com especialização em oncologia, doutora Elisa Neiva de Lima Vieira, que é a mãe desse processo aqui na cidade de Sorocaba, precursora do Outubro Rosa. Hoje muitas pessoas abraçam essa ideia, mas tudo começou com Elisa. Como é que tudo isso aconteceu na sua vida e o Outubro Rosa é uma realidade em Sorocaba? Elisa, é um prazer ter você no IPA-TV. Prazer é meu, Kiko. Ainda mais para falar sobre essa questão do Outubro Rosa, né? Eu realmente me sinto a mãe, né? Ter dado a luz a esse filho, né? Foi há 5 anos atrás, 6 anos atrás, criando o Grupo Andanças, né? E sendo coordenadora do núcleo da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, que é um núcleo que nós temos em Sorocaba para a formação de psico-oncologistas, que são psicólogos que trabalham diretamente na área de oncologia para uma formação mais específica que é necessária na nossa área. E eu formei o Grupo Andanças conversando com a doutora Elisa Delfiol Mano. Nós levantamos algumas estatísticas na clínica, né? Porque antigamente os pacientes chegavam até nós logo no início, quando recebiam um diagnóstico. E era uma sentença de morte na época? Exatamente, exatamente. Quando eu comecei a trabalhar com câncer, né? Porque eu trabalho com câncer em geral. Foi lá por 90, 91, com a Elisa Perina no Boldrini, em Campinas, na época da minha formação acadêmica. Então isso realmente era muito difícil e era uma sentença de morte, né? Nós falávamos em quantos óbitos nós tínhamos, né? Hoje não, nós só falamos ao contrário. A taxa de cura. Né? A taxa de cura, exatamente. E aí eu comecei a perceber que as pacientes chegavam até mim na clínica no momento da quimioterapia, não no momento do diagnóstico. Porque hoje o nosso tratamento em relação ao câncer de mama, não sendo pelo SUS, porque o SUS é uma realidade à parte, que eu gostaria inclusive de falar com vocês, é o seguinte: nós temos um tempo muito curto para que essa paciente possa se programar em relação ao seu convênio ou particular e fazer a sua internação e fazer a cirurgia e começar o seu tratamento, ok? Por quê? Porque nós trabalhamos com a rapidez para a cura, né? Então, isso tudo para a paciente é muito sufocante, né? A rapidez do atendimento. Então, ela não se dá conta do que está acontecendo. É depois que ela vai tomar essa consciência. Exatamente, exatamente. Daí que muitas falam, a ficha cai, né? Aí a ficha cai quando começa a quimioterapia, que realmente é um processo muito doloroso. Doloroso eu digo no sentido emocional. Né? De cabelo, muitas vezes. Tem a queda do cabelo, um cansaço extremo o tipo de quimioterapia que será ministrado. Não só isso, também se a cirurgia precisar ser uma cirurgia mutiladora. Nós temos a reconstrução mamária hoje. Mas ela pode ou não ser imediata? Pode ou não ser imediata. Sendo pelo SUS, hoje a gente já tem esse aval de que ela tem que ser feita, né? Imediatamente. Imediatamente. Né? E sendo ou pelo convênio particular, também tem a reconstrução. Algumas pacientes optam por não fazer, quer dizer, é o direito da paciente, né? Mas mexe muito com toda a estrutura. E aonde entra o Outubro Rosa nesse processo? Eu sei que isso é quase que uma etapa de um novo processo, de um novo momento da vida, mas o Outubro Rosa vem para quê? Veio pelo seguinte: nós reunimos, eu levei a ideia para a doutora Elisa e falei, olha, eu gostaria de reunir essas mulheres para que nós pudéssemos passar informação continuamente para elas, uma vez, 2 vezes por mês, informações que elas não conseguem ter durante a consulta. Não que os médicos não passem, mas porque elas se sentem transbordadas pelas informações e até com receio de fazer as perguntas. E nós começamos a reunir as pacientes, a Elisa junto comigo, e aí as pacientes começaram a ter a necessidade de realizar projetos maiores. Doutora Elisa, falávamos do Outubro Rosa, dos esclarecimentos. Essas dúvidas, esses grupos que acabam se reunindo, são das mulheres que já tiveram o câncer, das mulheres que não tiveram, familiares que tiveram, e ele entra em que abordagem? Na prevenção, também no esclarecimento de quem teve. Como é que começou o Outubro Rosa, em que lugar do mundo ele começou e qual é este foco? O Outubro Rosa começou nos Estados Unidos. Na década de 90 veio para cá, né? As capitais, as cidades maiores começaram a fazer, né?
E eu acredito, Kiko, que assim, não existe uma população específica para participar do Outubro Rosa, né? Esse ano eu estou encantada de observar o movimento da cidade em relação ao Outubro Rosa, como cresceu, né? Então, as nossas pacientes, elas estão ou no início do tratamento ou já estão há 5 anos que já curadas, né? A gente já pode considerar, né? Curadas. Então, assim, as pessoas, os familiares participam, pessoas da área de saúde. Então, assim, não existe um público específico. Mas a abordagem é no autoexame, no emocional das pessoas que já tiveram, e pode compartilhar com aquelas que estão iniciando esse processo doloroso do início do tratamento do câncer. Quais são as abordagens e quais são as atividades que vão acontecer esse ano no Outubro Rosa aqui em Sorocaba? Olha, para o meu grupo, para o Grupo Andanças, existe um trabalho muito intenso e é muito gratificante trabalhar pelo Outubro Rosa. É terapêutico. Tá. Né? E para a comunidade no geral, eu digo que é a prevenção e conscientização do câncer de mama que tem cura. E a nossa mensagem é essa, falar em cura. E as atividades que vão acontecer, nós vamos ter uma caminhada, nós vamos ter encontros, o que vai estar acontecendo? A gente vai ter, assim, ainda estamos delineando algumas coisas, porque assim, veio com muita intensidade esse ano para o grupo o Outubro Rosa. Então nós temos muitas palestras, esse ano, essa semana mesmo vamos estar em Aramá, na Marinha em São Paulo, sempre uma palestra minha acompanhada de uma paciente que dá o depoimento. Né? Elas se preparam para fazer a palestra, é muito interessante elas poderem falar a cura. Onde as pessoas vão poder ter contato, um telefone, um site, e claro, nós aqui do Ipanema vamos estar divulgando essa programação amplamente em todas as nossas edições, na Rádio Ipanema, mas aonde as pessoas podem ter contato telefônico para participar, para entrarem com as suas empresas, pôr na fachada a cor-de-rosa, qual é o contato do Grupo Andanças? Eu divulgo sempre o meu contato, o meu número mesmo telefônico, que é 9125-4122. Vou repetir devagar, vai estar nos créditos. 9125-4122. E o e-mail é andancasgrupo@gmail.com. Repete o e-mail, por favor. andancasgrupo@gmail.com. Elisa, nós estávamos falando da abordagem dos pacientes, que hoje não é mais uma sentença de morte, em especial câncer de mama, a cura é efetiva, está acontecendo. Mas como é que essas pessoas que começam, como é que essas mulheres que começam nos consultórios de psicologia, como é que elas chegam e como é que elas saem na sua grande média? Como elas chegam e como elas saem. Olha, realmente quando elas chegam existe uma depressão, tá? Ou uma depressão a se instalar, um início de processo depressivo, ou uma depressão já instalada, né? E aí nós trabalhamos como? O meu foco de trabalho, o que eu acredito que seja muito interessante é a psicoterapia breve e é trabalhar o resgate da autoestima, tá? Por isso eu trabalho com uma integração, eu trabalho junto com uma fotógrafa, que é a Cláudia, que nós lançamos diversos trabalhos já pela cidade e fazemos fotos das pacientes. Então algumas pacientes nossas já são até modelos, né? Então são campanhas que foram surgindo depois, né? E as que não aderem a esse tipo de proposta, porque essa é uma proposta realmente do grupo, elas continuam no processo terapêutico porque o câncer ele deflagra uma situação da sua vida que pode... A vida das pessoas muda, doutora Elisa. Desse limão faz uma limonada, as pessoas normalmente tomam atitudes corajosas em relação a coisas que nunca fizeram, porque não percebiam a brevidade da vida ou a finitude dela. Muda? Muito. Né? Eu já vi pessoas que, por exemplo, já atendi pessoas com cancerofobia, que não aceitaram nunca o tratamento, não aceitaram nunca um diagnóstico fechado, né? Buscaram outras alternativas, o que isso é muito triste, porque futuramente vai ter um outro desfecho, né? Pessoas que se mostravam extremamente vulneráveis perante a vida e que com a doença acabaram sendo muito mais fortes, muito mais poderosas, né? Tomando decisões e atitudes e enfrentando a vida de uma outra maneira muito mais prática, muito mais objetiva, né? Então realmente existe uma mudança. Eu acho que sempre tem um Deus na doença. Eu acredito muito nisso. Você não adoece porque vem o acaso, né? Sempre existe
De repente um propósito na vida das pessoas? Não sei se é um propósito, Kiko, mas eu iria dizer uma coisa um pouquinho diferente. É algo adormecido, um titã dentro de você, né? Algo adormecido que pode ser um câncer que vai se manifestar, pode ser uma gripe que vai se manifestar. Não que o emocional seja o responsável pelo câncer. Mas ele pode ser o start. É um dos fatores que pode ter a predisposição ao câncer, né? Mas ele é, sim, muito importante no processo de adoecimento. Então, eu acho que nós temos esses gigantes dentro de nós. É importante no processo inicial um certo luto para a gente renascer das cinzas dessa notícia dura, desta sentença? Com certeza. É preciso que haja a elaboração, né? É muito comum que as pessoas neguem, né? Não há como negar depois que, por exemplo, você perde o seu cabelo. Você pode negar perante uma sociedade, porque hoje você pode colocar próteses capilares perfeitas, enfim. Lenço, chapéu, a moda? Sim, mas assim, negando mesmo que houve algum fato real com você, que é o câncer, porque ele ainda é visto com muito preconceito pela sociedade e pelas próprias pessoas que têm a doença, né? Então você precisa elaborar esse processo todo, né? Você tem que entrar em contato com o que está acontecendo para poder sair dessa situação. Você tem que entristecer para poder começar uma nova caminhada com mais felicidade. Elisa, eu vou num ping-pong rápido, o assunto é muito rico, eu vou lhe convidar em breve para a gente falar mais. Com certeza. Né? Essa semana tem um artigo teu no Ipanema, abordando esse tema importante do Outubro Rosa. Mas o que toca você nesse processo todo de trabalhar com as pacientes de oncologia? A quebra do preconceito e do estigma é uma luta minha. O câncer tem cura? Sempre. Pensar, se diagnosticado no início, 95, 98% de chance de cura. O autoexame na mama é algo importante na vida das mulheres? O autocuidado, o autoconhecimento, sempre. Ser feliz ajuda em qualquer tratamento ou em que a doença não apareça? Ser feliz é o nosso bálsamo, é o nosso remédio para a vida. Bom, se você tivesse uma varinha mágica, você é uma fada a partir de agora, qual é o problema que você gostaria de resolver para a humanidade? Um desejo. Eu resolveria a situação do SUS. Me diga uma outra coisa, vai demorar muito esse encontro, mas você tem um encontro marcado com Deus. A hora que você olhar de frente para Ele, o que você falaria? Eu gostaria de ter sido importante nessa vida, porque eu sei que um dia você vai e eu vou. Então eu não quero sucesso com o Outubro Rosa, como diz Mário Sérgio Cortella. Eu quero ser importante, porque se eu for importante para você, você vai me colocar, você vai me importar para dentro de você. E aí você não vai me esquecer. Qual a importância do Dr. Lazinho e da doutora Maria Lúcia, seu pai já falecido, e da sua mãe na sua vida e nesse processo seu? Tudo. Tudo. Teus filhos, o que você falaria para ele e para o seu marido olhando para aquela câmera? Agora você pode olhar. Assim? Você quer que eu olhe assim? É. Eu agradeço a Irajara, Guilherme e Bernardo, porque eles suavizam o meu caminho. Sempre. Eles me dão força para fazer tudo isso e para poder acontecer. A vida vale a pena? Muito, não tenho dúvida. Foi um prazer receber, parabéns por ser essa pessoa incrível que você é, e especial com tudo isso que você está fazendo no Outubro Rosa para a cidade de Sorocaba, e como Sorocaba é um polo importante para toda a nossa região. Parabéns. Obrigada, Kiko. Foi uma alegria. Recebemos a psicóloga clínica, a doutora Elisa Neiva Vieira, psicóloga especializada na área de oncologia. Eu digo que ela é a mãe, ela, a doutora Elisa Delfiol, tem um processo muito importante na vinda deste Outubro Rosa aqui para a cidade de Sorocaba. Essa entrevista tem o patrocínio de Farmaclin, a sua farmácia de manipulação, também de BWM Negócios Imobiliários, e o IPA TV fica por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima semana.